Paz do Senhor, meus irmãos, nós vamos falar nesse vídeo a respeito de 3 motivos por que devo ser batizado. E no finalzinho nós estaremos respondendo 3 perguntas a respeito do que significa o batismo e algumas perguntas recorrentes. Então fique comigo até o final desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixe já o teu like e aí roda a vinheta. O primeiro motivo por que devo ser batizado é porque o próprio Jesus nos deu o exemplo. Em Mateus capítulo 3, versículo de número 13, a Bíblia diz que estava João Batista batizando junto ao Jordão e Jesus veio para ser batizado por ele. E aí João disse a Jesus: Senhor, eu careço ser batizado por ti, vens tu a mim? Aí Jesus olha para João Batista e diz assim: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Então Jesus nos deu o exemplo de ser batizado. E o segundo motivo é porque é o mandamento de Jesus. Exatamente, é o mandamento de Jesus. No capítulo 28 de Mateus, versículo 19 e 20, depois da ressurreição de Jesus, ele chama os discípulos e quando ele está junto com os discípulos, ele dá uma ordem dizendo: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, é um mandamento. O próprio Jesus ordenou aos discípulos que eles ensinassem e que também eles batizassem. E o terceiro motivo, não menos importante, é porque a igreja primitiva ela deu esse exemplo. Em Atos capítulo 2 e a partir do versículo 41, depois da descida do Espírito Santo em Atos 2, onde algumas pessoas recebem depois a Cristo, recebe o Senhor depois da mensagem de Pedro, no capítulo 2, versículo 41 de Atos, a Bíblia diz assim: de sorte que os que foram batizados, os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O arrependimento aqui era tão verdadeiro que as pessoas se arrependiam e logo eram batizadas, porque de fato receberam a Jesus de bom grado, de todo o seu coração. E aí entra algumas dúvidas ou algumas perguntas concernentes ao batismo. E uma das perguntas que muitas pessoas têm é esta: o que significa o batismo nas águas? Qual a importância do batismo nas águas? O batismo nas águas é a confissão pública de que você entregou a sua vida a Cristo. Nós aceitamos a Jesus, reconhecemos nossos pecados e agora o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de nós. Mas o batismo também faz parte do novo nascimento. O batismo tem uma importância muito grande na vida do salvo, porque um salvo de fato tem o prazer de ser batizado, porque para cumprir o mandamento de Jesus, para ser de fato testemunha de Jesus. E o próprio Jesus disse: ensine as nações a guardar os mandamentos que eu vos tenho mandado. E se é o mandamento de Jesus, então o salvo, na vida do salvo, significa algo muito importante, é estar cumprindo um propósito ou cumprindo um mandamento direto de Jesus. Outra pergunta que as pessoas têm, por exemplo, o batismo salva? E o batismo por si só, somente o batismo, ele não salva. Mas é um mandamento expresso de Jesus, e ele mesmo diz em João capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se você recebeu a Cristo, se você está vivendo de conforme a palavra de Deus, agora você não vai ter dificuldade para ser batizado, porque o batismo é um mandamento direto de Jesus. É como, vamos dar um exemplo de um casamento, quando uma pessoa casa com a outra, logo tem a cerimônia. Muitas pessoas abrem mão da cerimônia, mas um dos símbolos do casamento é a aliança. Ou seja, muitas das pessoas usam aliança e qualquer um que olhe pode dizer: esta pessoa é compromissada ou esta pessoa é casada. O batismo é exatamente igual. Quando você reconhece a Cristo como Senhor e Salvador na tua congregação, na igreja, agora você precisa ser batizado para se tornar um ato público, uma confissão pública, para que todos possam também ver que você agora é uma nova criatura e está obedecendo o mandamento direto de Cristo. E outra pergunta que tem muitas vezes também gerado dúvida em muitas pessoas é: qual é a idade correta?
Qual é a idade certa para batizar? Será que existe uma idade certa? Haja visto que nossas crianças estão crescendo cada vez mais inteligentes, estão cada vez mais novas, já entendendo o que é certo e o que é errado. Qual que é a idade correta para batizar? E aí nós precisamos ler Marcos capítulo 16 e o versículo 16. Também Jesus fala para os discípulos: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, se existe um critério para alguém ser batizado, ele precisa crer. Ele precisa ter noção do que é certo e do que é errado. A criança ou o adolescente em si tem que entender o que é o batismo. O batismo não é simplesmente um ato público, que é onde as pessoas vão ser imergidas na água, colocadas na água e depois vai sair. Não, isso é um comprometimento muito grande com o reino de Deus. Ou seja, a pessoa em si não pode ser induzida ao batismo. Você não pode batizar uma criança com uma idade que ela não tem noção do que é errado ou do que é certo, do que é pecado e do que não é. Então, se tem um critério para a idade, o critério seja esse. A criança ou adolescente precisa crer, precisa distinguir entre o certo e o errado, precisa ter noção do que pode e do que não pode, precisa também entender o sacrifício da cruz do Calvário. Por que é que Jesus morreu por nós? Tendo essa base, reconhecendo, sabendo, conhecendo a Cristo, tendo comprometimento com o reino, com a obra de Deus, aí sim a pessoa em si já pode ser batizada. Então não há uma regra, não há uma idade específica, não. Enquanto a pessoa tiver discernimento, quando a criança souber o que é certo e o que é errado, souber que o sacrifício da cruz tem um grande valor, souber o valor também do batismo, porque o batismo é feito uma vez só. Então é preciso ter comprometimento. Nós não podemos batizar pessoas só pelo fato de ter pessoas para batizar. Não, nós precisamos discipulá-las, nós precisamos entender se eles reconhecem o sacrifício da cruz, se eles reconhecem que o batismo é um mandamento, e aí sim ele pode ser batizado. E alguém vai perguntar: tá, mas se o batismo não salva, por que eu devo ser batizado? Muitas pessoas usam o texto de quando Jesus fala para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, para simplesmente dizer que o batismo em si não tem uma importância muito grande. Só que vale lembrar que o ladrão da cruz não teve tempo para ser batizado. Ou seja, ali na cruz ele reconhece a Cristo e ele recebe sim a salvação. Porém, na vida do homem e da mulher, o batismo faz parte. Alguém que tem um comprometimento com Cristo, com a sua palavra, com certeza esta pessoa tem o prazer de ser batizado, tem o desejo de ser batizado. E se não tem, alguma coisa está errada aí. Porque o batismo, como nós falamos agora, é um mandamento expresso de Jesus. Então, se ele mandou, se ele ordenou que os discípulos ensinassem e batizassem, por que nós não queremos ser batizados? Então, por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos ler a palavra do Senhor, porque ela testifica do poder de Deus. Que Deus em Cristo Jesus venha te abençoar. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí e compartilha esse vídeo. Deixa também o teu comentário, que isso nos ajuda muito, e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.